Bom dia, gente. Uma honra estar aqui, compartilhar uma palavra com vocês. Então, eu compartilhei com vocês a respeito da marca da besta, como que a fenomenologia explica. A marca da besta é a destruição, a deteriorização do eu original, do eu cósmico, da essência pura, divina, da essência búdica. Então, hoje pela manhã, eu estou frequentando um grupo budista e eu recebi uma palavra perfeita. O que é o mal? O que é a escuridão? O que é a calúnia? Todo aquele que nega o estado de Buda no outro, a evidência e o fato cabal de que Buda está dentro de toda pessoa pratica a calúnia, a escuridão e a treva. Portanto, aqueles que rejeitam, aqueles que julgam, aqueles que castigam, aqueles que perseguem, aqueles que ridicularizam, estão na calúnia sobre o Buda do outro, estão na treva. Então, eu expliquei para vocês que a purificação da Terra, ela se dá de forma fenomenológica, porque a Terra é inteligente, e ela pode se dar ou pela corrente de luz ou pela corrente de cólera. Ela irá encarnar o recipiente humano ou o coletivo humano maior sobre a frequência maior. Se a frequência maior é negativa, então vai encarnar a purificação através de mortes, através de decomposição da natureza original dos homens. Os homens, então, passam a praticar crimes contra a humanidade, tortura, difamação, calúnia, crucificação, humilhações contra a dignidade do próximo em rituais de carnificina, de sofrimento, submetendo o outro ao sofrimento, principalmente público, porque isso gera uma onda maior ainda de decomposição do outro, porque influencia e vai contaminando um número maior de pessoas, como o professor do vídeo que eu postei anteriormente. Isto vai gerando um efeito onda, todo mundo se contamina, então todo mundo tortura, todo mundo humilha, todo mundo ridiculariza, todo mundo boicota, dizendo que isto é educação ou luz, ou não há nenhuma possibilidade. A única possibilidade de luz é validar o Buda no outro, é validar a luz no outro, sem qualquer tipo de opressão, dor ou sofrimento. Portanto, pensem no estado em que o humano se encontra no mundo inteiro neste momento, onde todos estão deteriorando e negando o Buda de uns dos outros. Então, é fato que vamos vivenciar a materialização de fenomenologia. Ela já está acontecendo. Basta olhar para Gaza. Basta olhar para o que está acontecendo com os palestinos, independente de política, de religião, de ideologia. Aqui não cabe política, religião, ideologia. Precisa entender algo muito mais amplo a respeito de como isto se dá. Isso se dá porque o imperialismo, porque o patriarcado, porque o poder quer isso, quer aquilo. Gente, olha só. O poder, o patriarcado, o imperialismo incorpora
uma força maior de eletromagnetismo do mundo. Se o mundo fosse um lugar onde as pessoas realmente lutassem para a luz de todos, para o bem de todos, não haveria esta potência grandiosa sobre homens que praticam isso. É pelo fato de que a predominância humana é esta de tortura, de violação de direitos, de competição, de deteriorização do outro, que isto encarna uma polaridade e toma o vulto de expurgo por matança de homens. A gente entende através das crônicas da Terra que o problema do ser humano é o relativismo. A tortura, a violência, a perseguição, o boicote, o golpe que você aplica numa pessoa aqui é o mesmo que está sendo aplicado nos seres humanos lá em Gaza. Só por motivos diferentes, mas é a mesma coisa. A tortura, o golpe, a difamação, a violência que você pratica contra uma pessoa é uma onda que se espalha, contamina e proporciona uma onda de mortes de muitos, de golpes, torturas e violências para muitos. É assim que funciona. Tudo é onda. Então, quando muitas pessoas se juntam contra alguém, contra uma ideia, gera uma onda de violência, de morte, de deteriorização do humano. E as pessoas passam, então, se reduzem ao estado inferior ao de bicho, porque bicho não faz isso. Bicho não se une contra o outro porque quer ser maior, porque quer ser melhor, porque quer educar, porque quer isso, porque quer aquilo. Os bichos não fazem isso. Portanto, os homens se reduzem ao estado inferior ao de bichos. Sempre com uma ótima justificativa. Então vamos entender que a ajuda humanitária não pratica violência, não está violentando ninguém, não está torturando ninguém. As pessoas entram num barco, levam comida, falam do que ocorre com elas, mas estão cantando, estão sorrindo e não estão oprimindo pessoa nenhuma, mandando matar, mandando boicotar, estão fazendo um trabalho humanitário. Perceba a diferença do conceito da consciência na metodologia de luta e de posicionamento para salvamento de pessoas. Perceba aonde está a veracidade. Para salvar pessoas, ninguém está praticando nenhum ato de sofrimento, de dor, de humilhação e de vergonha. Então, olha só, aquele que quer te salvar não vai impor condição. Porque você não pode oferecer um salvamento para alguém impondo uma condição. A pessoa já está num estado de correndo risco de vida, já não tem mais forças. Você não pode colocar para a pessoa, eu te salvo se. Porque não é um salvamento, é um jogo de interesses. É um jogo de poder como qualquer outro. Quando você estabelece uma condição para tirar a pessoa do buraco, da miséria, da dor, do sofrimento. Trata-se de tirania. Eu te salvo, mas se você fizer o que eu quero, se você me idolatrar, se você me obedecer. Então é impressionante ver o que os homens fazem por poder, status,
dinheiro, sucesso, fama, todo tipo de crime. Por isso que a Elis Regina gravou uma música dizendo que o verdadeiro poder é recusar o poder de destruir o outro, o poder de violentar o outro, o poder de humilhar o outro, o poder de torturar o outro, de oprimir o outro. Então vamos entender a respeito do que acontece com a fenomenologia de morte. O estado como as pessoas morrem, se morrem em sofrimento, humilhação e degradação, ou se morre em paz, tranquilo, realizado. O estado como a pessoa morre deixa na Terra o fluido eletromagnético desta emoção e deste sentimento, para que os homens que fiquem na Terra resolvam e convivam com esta energia. Por quê? Porque a obrigação do homem é salvar o outro. Ama teu próximo como a ti mesmo. Se o outro morreu em sofrimento e dor, você vai herdar o eletromagnetismo de dor e sofrimento. E vai ter que transcender esse eletromagnetismo. Por quê? Porque você deixou o outro morrer em dor, fracasso e sofrimento. Então, gente, agirmos sobre a consciência de que precisamos nos mover energeticamente, comportamentalmente, psicologicamente, em prol da purificação do que há em Gaza, porque somos todos indiretamente responsáveis pela tortura lá, porque praticamos aqui, pelo ódio lá, porque praticamos aqui, pela violência lá, porque praticamos aqui, pelas mortes lá, porque praticamos aqui. Todos temos que nos colocar em posição de purificação, de energização, de reparação no comportamento, na emoção, na intenção de todos, para que algo possa mudar lá. Essa é a única metodologia, não tem outra. Do contrário, só é uma bola de neve que vai aumentando. Ódio gera ódio, violência gera violência, abuso gera abuso, tortura é mais tortura, dor é mais dor. É sempre correspondente. Perdão gera perdão, cura gera cura, salvamento gera salvamento. É simples a matemática do funcionamento. Então, precisamos entender que estamos todos sendo acometidos pelos fluidos nefastos de putrefação, de carnificina, de morte que está acontecendo lá. Isso está impregnando o ar, a água, o vento, o fogo e a terra. E todos nós estamos absorvendo em nosso ovo onírico, no nosso campo eletrônico, esse fluido. E isto altera completamente o psiquismo, o intelecto, o funcionamento orgânico do corpo e principalmente a sua personalidade. Portanto, nós temos que nos colocar em estado de oração, purificação, regeneração e pureza para que algo lá se modifique. Então você pode reparar, assistindo aos vídeos das pessoas que estão nos barcos levando ajuda humanitária, a pureza das pessoas. Você não vê pessoas exalando ódio.
Você não vê pessoas exalando criticismo odioso, raiva, desejo de morte ao inimigo. Você vê pessoas argumentando com lucidez, tranquilidade, passando a gravidade do problema com aparência natural, sem qualquer elevação de raiva, de ódio. Então faz um teste, pega uma pessoa pura, doce, meiga, coloca num quarto escuro e violenta bastante a pessoa para ver o que vai acontecer. Se a natureza da pessoa vai continuar igual, mesmo que você diga que isso é educação. Não existe educação à base de tortura, sofrimento, vergonha, exposição, humilhação. Isto não existe. Isso é ritual de sacrifício. É levar uma pessoa à morte. Todo mundo sabe. Inclusive, no satanismo, existe algo predominante que é: o satanismo não vai te matar. Porque a morte é um prêmio. Ele vai te causar dor. Ele vai te manter sofrendo. De preferência com todo mundo vendo e rindo e se divertindo. Porque assim todo mundo suga a energia vital daquele que está sendo torturado, violentado, maltratado. É assim que funciona a metodologia satânica. Usurpação da energia vital do outro através de dor, sacrifício humano. Isso não é novidade para ninguém. Portanto, quando alguém está submetendo uma pessoa a sofrimento constante, está sendo roubada a energia vital da pessoa e a pessoa está sobre sacrifício. É um fato. Então veja a que ponto o ser humano chega com relação ao outro. Então você, para entender o que acontece lá em Gaza, você tem que entender o que acontece em você. O que você faz, o seu comportamento, aonde você está gerando a onda para isso acontecer lá. Quais são as suas atitudes, o que você fez para isso estar acontecendo lá? Por que aquele povo está vivendo aquilo? Porque o mais fraco é submetido ao mais forte. Aquele povo está cercado de pessoas fortes que têm o poder de fazer aquilo com ele. Não significa que o povo é fraco. Pelo contrário, a resistência, a força do povo para sobreviver. Acontece que há um poder maior que cercou e submeteu o povo a esta metodologia de quê? De educação? Parece que é isso, né? Uma metodologia de educação para conseguir o que se quer. Consegue perceber? Assim como lá, cá? Consegue entender como que se manifestam as ocorrências de tragédia de massa? Uma pedrinha ali que gera uma onda. É tudo a mesma coisa. Então é por isso que as crônicas da Terra falam sobre o relativismo humano. Que toda a tragédia e o mal e a treva na Terra se dá pelo relativismo. Porque de acordo com interesses e ideologias, os homens validam a tortura, a dor, a violência, a ridicularização, submete o outro
ao tronco, à cruz, à chibata, à vergonha, ao escárnio, e de ser educacional ou de ser uma metodologia justa, porque um poder acredita que aquilo é justo e pronto. Não interessa se a pessoa está adoecendo, ficando pobre, perdendo os dentes. Enquanto a pessoa não se tornar aquilo que o outro quer, inclusive se a pessoa não aguentar e morrer. Então, a consciência é o que faz a gente enxergar a realidade. A iluminação é consciência. Então, vejamos a que ponto os homens chegam para estar no topo, para ser o melhor, para ser o mais importante, para parecer o iluminado, para parecer, E aí Buda diz o seguinte: o iluminado não é aquele que não erra, é o que se corrige primeiro. Aquele que não se corrige não possui iluminação. Aquele que não reconhece o Buda no outro não possui iluminação. Aquele que só consegue ver o erro, que só consegue punir, castigar, que não consegue pedir desculpa, reparar, não possui iluminação. Porque não há nada mais trevoso do que errar e punir o outro, transferindo para o outro a culpa do seu erro. Porque o outro já está sobrecarregado pelo seu erro e você ainda impõe que ele carregue a cruz do seu erro para você continuar lá em cima. Então, para entendermos o que poderia diminuir o sofrimento humano lá, o que estão fazendo lá? Estão torturando, estão matando, estão tirando, estão deixando passar fome. E aqui, você conhece alguém que está sendo torturada, que está sendo mantida passando fome? Que está num cárcere, que está cercada, oprimida? Você conhece alguém assim? O que você está fazendo para ajudar essa pessoa? Vou deixar essa reflexão para vocês no dia de hoje. Bom fim de semana para todo mundo.